Eu estava cortando o bolo do meu casamento quando meu celular começou a tocar sem parar. Era minha mãe. 36 ligações perdidas. Pensei, agora ela liga? Depois de não aparecer na igreja? Mas quando atendi, ela estava soluçando do outro lado da linha. Camila, filha, nós fomos enganados. Sua irmã, ela mentiu sobre tudo. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei a faca do bolo. Os convidados me olhavam curiosos, mas eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Mãe, do que você está falando? Letícia forjou tudo, filha. Ela nos fez acreditar que você não queria a gente no seu casamento. O Bruno descobriu e cancelou o noivado dela. Estamos indo aí agora. Senti minhas pernas bambearem. Durante anos eu achei que minha família simplesmente não se importava comigo. Mas a verdade era muito pior do que eu imaginava. Deixa eu voltar um pouco e me apresentar direito. Meu nome é Camila Santos, tenho 28 anos e sou engenheira biomédica aqui em São Paulo. Sempre fui a filha certinha, sabe? Aquela que tirava notas altas, nunca dava trabalho, sempre tentando agradar todo mundo. Mas no dia que deveria ser o mais importante da minha vida, eu estava ali, no salão de festas do Hotel Copacabana Palace, cortando meu bolo de casamento praticamente sozinha. Quando digo sozinha, não é força de expressão, não. Dos 150 convidados que estavam ali, nenhum era da minha família de sangue. Nem meus pais, Roberto e Márcia. Nem minha irmã Letícia. Nem mesmo minha melhor amiga desde a adolescência, a Júlia. Era como se eu fosse órfã, sabe? Como se não tivesse passado. Como se não tivesse raízes. O Felipe, meu agora marido, tentava disfarçar. Mas eu via a tristeza nos olhos dele. A família dele estava toda ali. Pais, irmãos, tios, primos, avós. Todo mundo celebrando nossa união, me tratando como filha, como irmã. Mas tinha um buraco gigante no meu peito. Um vazio que doía mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Durante toda a cerimônia, eu ficava olhando para a entrada da igreja, esperando que eles aparecessem. Mesmo sabendo que não viriam, uma parte de mim ainda tinha esperança. Talvez eles mudem de ideia, eu pensava. Talvez percebam que é importante para mim. Mas não. Os bancos reservados para a minha família ficaram vazios. Completamente vazios. A Amanda, cunhada do Felipe, teve que ser minha madrinha de última hora. Ela é um amor de pessoa. Mas não era a mesma coisa, entende? Não era quem eu sonhei que estaria ao meu lado nesse momento. E quando chegou a hora do meu pai me levar até o altar, foi o pai do Felipe quem me deu o braço. Ele é incrível. Me trata como filha há 2 anos, mas não era meu pai, sabe? Eu tentei sorrir. Tentei aproveitar o momento, mas era impossível não sentir aquela dor. Era como se uma parte de mim estivesse faltando. E o pior é que eu não entendia o porquê. Por que minha própria família tinha escolhido não estar ali comigo? Para vocês entenderem como chegamos nesse ponto, preciso contar como era minha família. Por fora, éramos a família perfeita de classe média alta de São Paulo. Meu pai Roberto é advogado bem-sucedido. Minha mãe Márcia é dentista com consultório próprio na Vila Madalena. Morávamos numa casa linda no Morumbi. Eu e minha irmã Letícia estudamos nos melhores colégios particulares da cidade. Mas dentro de casa, a dinâmica era bem diferente do que as pessoas imaginavam. A Letícia sempre foi a estrela da família. 3 anos mais nova que eu, loira dos olhos azuis, carismática, daquelas pessoas que iluminam qualquer ambiente que entram. Desde pequena, ela tinha esse dom de conquistar todo mundo. Era a típica criança que os adultos adoravam, engraçada, esperta, cheia de personalidade. Eu, por outro lado, sempre fui mais na minha. Morena, quieta, estudiosa. Não que eu fosse feia ou antissocial, mas eu simplesmente não tinha aquele brilho natural da Letícia. E isso ficou muito claro conforme fomos crescendo. Ela era boa em tudo que fazia. Dança, teatro, natação, piano. Ganhava todos os concursos da escola. Era sempre a escolhida para representar a turma em eventos. Meus pais se derretiam por ela. Era a Letícia isso, a Letícia aquilo. Toda a conversa na mesa de jantar girava em torno das conquistas dela, dos planos dela, dos sonhos dela. Eu estava ali, mas era como se fosse invisível. Podia ter tirado 10 em todas as matérias, que mal recebiam um parabéns. Mas se a Letícia tirasse um 8, era festa em casa. O mais doloroso era ver como eles se orgulhavam dela publicamente. Nas reuniões familiares, nos encontros com amigos, era sempre nossa filha Letícia que estava em destaque. Eu era apresentada como a Camila, nossa filha mais velha, quase como uma nota de rodapé. E quando alguém perguntava sobre mim, a resposta era sempre genérica. Ah, a Camila está bem. Sempre foi estudiosa. Não era que eles fossem ruins comigo, entende? Nunca me faltou nada material.
Sempre tive roupa boa, escola particular, curso de inglês, tudo que uma criança de classe média alta tem direito. Mas faltava algo muito mais importante: atenção emocional, reconhecimento, aquela sensação de ser especial para alguém. E o pior é que a Letícia sabia disso. Ela percebia que era a favorita, e conforme foi crescendo, começou a usar isso a favor dela. Não de forma maldosa no início, era mais inconsciente mesmo. Mas ela sabia exatamente como chamar a atenção dos nossos pais quando queria algo. Tem alguns momentos da minha vida que marcaram para sempre como eu me sentia invisível na minha própria família. E não estou exagerando quando digo que foram marcos dolorosos que carrego até hoje. O primeiro foi na minha formatura do ensino médio. Eu tinha sido a oradora da turma. Tinha conseguido uma bolsa integral na USP para engenharia biomédica, uma conquista que pouquíssimas pessoas conseguem. Era o meu momento de brilhar, sabe? Eu estava tão animada, tinha comprado um vestido lindo. Estava ansiosa para ver o orgulho nos olhos dos meus pais. Mas no dia da formatura, a Letícia teve uma apresentação de dança no colégio dela. Uma apresentação qualquer, dessas que acontecem todo semestre. E adivinhem onde meus pais escolheram estar? Isso mesmo. Eles me ligaram 2 horas antes da cerimônia dizendo que não poderiam ir porque a Letícia estava muito nervosa e precisava do apoio deles. Eu fui sozinha para minha própria formatura. Sozinha. Enquanto via todos os meus colegas tirando fotos com as famílias, eu estava ali, fingindo que estava tudo bem, mas morrendo de vergonha por dentro. Quando chamaram meu nome para receber o diploma, eu olhei para a plateia e não tinha ninguém aplaudindo especificamente para mim. O segundo momento foi ainda pior. Na minha formatura da faculdade, 5 anos depois. Dessa vez eu tinha certeza que eles viriam. Afinal, eu estava me formando numa das universidades mais prestigiadas do país, numa área super concorrida. Eu até reservei lugares especiais para eles na primeira fila. Mas uma semana antes, a Letícia conseguiu uma audição para um comercial de TV. Uma audição que ela nem sabia se ia passar, mas que poderia mudar a vida dela. E mais uma vez, meus pais escolheram acompanhá-la ao invés de virem à minha formatura. A desculpa foi a mesma. Ela está muito nervosa. Precisa do nosso apoio. Dessa vez eu chorei. Chorei muito. Porque finalmente entendi que não importava o que eu fizesse. Nunca seria prioridade para eles. Eu podia curar o câncer, que se a Letícia tivesse uma unha encravada no mesmo dia, eles escolheriam cuidar dela. Foi depois da formatura que comecei a fazer terapia. Porque eu percebi que estava desenvolvendo uma autoestima muito baixa. Sempre me sentindo inadequada. Sempre achando que não era boa o suficiente. Minha terapeuta me ajudou a entender que o problema não era comigo, mas com a dinâmica familiar doentia que se estabeleceu na nossa casa. Ela me explicou sobre negligência emocional, sobre como alguns pais, mesmo sem má intenção, podem causar traumas profundos nos filhos, simplesmente por não os verem, não os validarem. E foi através da terapia que aprendi a me valorizar, a entender que eu merecia amor e atenção tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas mesmo com toda a terapia, ainda doía. Ainda machucava saber que minha própria família não me via como prioridade. Foi aos 26 anos que minha vida mudou completamente. Eu estava num congresso de engenharia biomédica em Brasília quando conheci o Felipe. Ele é engenheiro mecânico, trabalha numa empresa de equipamentos hospitalares e estava apresentando um projeto inovador de próteses inteligentes. Quando ele subiu no palco para falar, eu fiquei hipnotizada. Não só pela aparência. Ele é lindo, moreno, olhos castanhos expressivos, mas pela paixão com que falava sobre o trabalho dele. Depois da apresentação, eu me aproximei para parabenizá-lo e acabamos conversando por horas no café do hotel. Era como se nos conhecêssemos há anos. Ele me ouvia de verdade, fazia perguntas sobre minha pesquisa, demonstrava interesse genuíno no que eu tinha para dizer. Pela primeira vez na vida, eu me senti vista, valorizada por quem eu realmente era. O que mais me impressionou no Felipe foi como ele reagiu quando contei sobre minha família. Eu estava acostumada a minimizar a situação, a fazer piadas sobre ser a filha esquecida. Mas ele não achou graça nenhuma. Pelo contrário, ficou indignado. Como assim eles perderam sua formatura? Isso é inadmissível, Camila. Ele validou minha dor de uma forma que ninguém nunca tinha feito. Começamos a namorar à distância. Ele morava no Rio, mas nos falávamos todos os dias. E quando ele conheceu minha família, 6 meses depois, ficou chocado com a dinâmica. Ele via claramente como eu era tratada como coadjuvante na minha própria casa. Uma vez, durante um almoço de domingo, meus pais passaram 2 horas falando sobre a nova paixão da Letícia por fotografia.
E quando eu tentei contar sobre um projeto importante que estava desenvolvendo no trabalho, minha mãe literalmente me interrompeu para perguntar se a Letícia queria mais salada. O Felipe ficou tão incomodado que depois me disse: Amor, você percebe como eles te tratam? Isso não é normal. E pela primeira vez, alguém estava do meu lado, alguém enxergava o que eu vivia há anos. Mas o que realmente me conquistou foi conhecer a família dele. Quando fui ao Rio pela primeira vez, fui recebida como se fosse filha da casa. A mãe dele, Dona Conceição, me abraçou forte e disse: Que bom conhecer você, filha. O Felipe não para de falar de você. O pai, seu Antônio, me mostrou a oficina onde trabalha como hobby e disse que eu era bem-vinda sempre que quisesse. Durante o jantar, eles fizeram questão de me incluir em todas as conversas. Perguntaram sobre meu trabalho, meus sonhos, minha família. E quando eu falava, eles realmente escutavam. A irmã do Felipe, a Amanda, imediatamente me adotou como cunhada e começou a fazer planos para irmos shopping juntas. Era tudo que eu sempre quis ter. Uma família que me via, que se interessava por mim, que me fazia sentir importante. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que era se sentir amada incondicionalmente. O pedido de casamento aconteceu 1 ano e meio depois, no cinema onde assistimos nosso primeiro filme juntos em São Paulo. Ele tinha combinado com o gerente para passar um vídeo especial antes da sessão começar. Era uma montagem com fotos nossas e no final aparecia a pergunta: Camila, quer casar comigo? Quando as luzes acenderam, ele estava ajoelhado com o anel na mão. Eu chorei tanto que não conseguia nem falar. Finalmente, alguém me escolhia como prioridade. Quando chegamos em casa naquela noite, eu estava nas nuvens. O anel brilhava no meu dedo e eu mal conseguia conter a ansiedade para contar a novidade para minha família. Imaginei que finalmente esse seria um momento especial que eles compartilhariam comigo. Afinal, era o noivado da filha deles, não era qualquer coisa. Liguei para minha mãe assim que chegamos. Mãe, tenho uma novidade incrível para contar. Ela estava assistindo televisão e eu ouvia o barulho da TV ao fundo. O que foi, filha? Mãe, o Felipe me pediu em casamento. Estou noiva. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo e constrangedor. Ah, que bom, filha. Parabéns. A voz dela era completamente sem emoção, como se eu tivesse contado que tinha comprado um sapato novo. Mãe, você não vai perguntar como foi? Não quer saber detalhes? Claro, filha, me conta. Mas eu sentia que ela estava fazendo força, sabe? Como se fosse uma obrigação social. Contei sobre o cinema, sobre o vídeo, sobre como foi romântico, mas ela só respondia com: Ah, que legal. E que bonito. Quando terminei de contar, ela disse: Bom, filha, vou desligar que o filme está começando. Depois conversamos melhor. Meu pai teve uma reação parecida. Quando contei para ele no dia seguinte, ele disse parabéns, de forma protocolar, e imediatamente mudou de assunto para falar sobre um caso que estava defendendo no escritório. Era como se meu noivado fosse apenas mais uma informação qualquer que ele precisava processar. A Letícia foi ainda pior. Quando mostrei o anel para ela, ela olhou rapidamente e disse: Ah, legal. É pequeno, né? Depois emendou: Quando eu casar, quero um solitário de pelo menos 2 quilates. E começou a falar sobre os anéis que tinha visto no Instagram de algumas influenciadoras. Conforme os meses foram passando e começamos a planejar o casamento, a frieza dele só aumentava. Quando eu falava sobre os preparativos, eles ouviam com cara de tédio. Minha mãe nunca perguntou se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Meu pai nunca se ofereceu para contribuir financeiramente, mesmo sabendo que estávamos pagando tudo sozinhos. O que mais me incomodava era a falta de confirmação de presença. Eu mandei o convite com 3 meses de antecedência, mas eles nunca confirmaram se iriam ou não. Toda vez que eu perguntava, a resposta era evasiva. Ah, vamos ver. Provavelmente sim. Ainda estamos organizando a agenda. 2 semanas antes do casamento, eu não aguentei mais e fui direto ao ponto. Gente, preciso saber se vocês vão ao meu casamento. O buffet precisa do número exato de convidados. Minha mãe suspirou como se eu estivesse sendo chata e disse: Claro que vamos, Camila. Relaxa. Mas alguma coisa no tom dela me deixou inquieta. Era como se ela estivesse mentindo. Como se estivesse escondendo alguma coisa. Comentei com o Felipe, que também tinha notado a estranheza. Amor, eles estão sendo muito estranhos. Parece que não querem ir ao nosso casamento. Eu tentei me convencer de que estava paranoica, que era só nervosismo pré-casamento. Mas no fundo, eu sabia que alguma coisa estava errada. Muito errada. E o pior é que eu não fazia ideia do que estava por vir. A sensação era de que eles estavam escondendo algum segredo de mim. E infelizmente, eu estava certa.
2 semanas antes do meu casamento, eu estava no escritório quando recebi uma notificação no Instagram. Era um post da Letícia. Quando abri, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Lá estava ela, radiante, mostrando um anel de noivado gigantesco com a legenda: "Ele pediu. Não consigo parar de chorar de felicidade. Bruno, obrigada por me fazer a mulher mais feia do mundo. Na noiva, Nardi feliz para sempre, Nardi amor da sua vida." Minha primeira reação foi de choque. Como assim ela estava noiva? Ela nem tinha me contado que estava namorando sério. Eu sabia que ela estava saindo com o Bruno há alguns meses, mas nada que indicasse que o relacionamento estava tão sério assim. E por que ela não me contou antes de anunciar publicamente? Mas o que veio depois foi muito pior. Ela postou nos stories uma série de vídeos mostrando os preparativos para a festa de noivado. E quando vi a data, meu mundo desabou. 15 de dezembro. O mesmo dia do meu casamento. Liguei para ela imediatamente. "Letícia, vi seu post. Parabéns pelo noivado." Tentei soar genuinamente feliz, mesmo com o coração apertado. "Obrigada, maninha. Estou nas nuvens." "Letícia, preciso te falar uma coisa. Vi que você marcou a festa para dia 15 de dezembro. Isso mesmo. Vai ser no Clube Hípico. Vai ser lindo." "Mas, Letícia, dia 15 é o meu casamento. Você se esqueceu?" Houve uma pausa. Uma pausa longa demais. "Ah, é mesmo. Que coincidência, né?" A voz dela estava estranha, como se ela estivesse fingindo surpresa. "Letícia, você pode remarcar? É que... Ai, Camila, mas já está tudo acertado. O clube só tinha essa data disponível até o final do ano. E você sabe como essas coisas são difíceis de remarcar." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Letícia, você está falando sério? É o meu casamento. Eu marquei essa data há meses, você sabia disso. Olha, maninha, que tal você remarcar o seu? Festa de noivado é mais flexível que casamento. Você pode fazer em qualquer lugar." Eu desliguei o telefone tremendo de raiva. Como ela podia ser tão egoísta? Como podia sugerir que eu remarcasse meu casamento por causa da festa de noivado dela? Mas o pior ainda estava por vir. No mesmo dia, meus pais me ligaram. "Filha, soubemos do noivado da Letícia. Que felicidade!" Minha mãe estava eufórica, mais animada do que eu tinha visto em anos. Soubemos também que a festa vai ser no mesmo dia do seu casamento." Meu pai emendou. "Que situação complicada, né?" "Pai, não tem nada de complicado. Ela que marcou sabendo da data do meu casamento. É só ela remarcar." "Ah, filha, mas você sabe como é difícil conseguir o clube hípico. E a Letícia está tão animada. E eu não estou animada com o meu casamento?" "Claro que está, filha. Mas casamento você pode fazer em qualquer lugar. Festa de noivado no hípico é uma oportunidade única." Eu não conseguia acreditar que meus próprios pais estavam sugerindo que eu remarcasse meu casamento. "Gente, vocês estão falando sério? Eu não vou remarcar meu casamento por causa de uma festa de noivado. Camila, não precisa ficar alterada. Estamos só sugerindo uma solução para todo mundo ficar feliz." Mas eu sabia qual era a solução que eles queriam. Eles queriam ir à festa da Letícia, não ao meu casamento. Na sexta-feira antes do casamento, tivemos o ensaio na igreja. Eu estava nervosa, mas animada. Finalmente chegara a semana mais importante da minha vida. Cheguei na igreja São José, nos Jardins, às 19h em ponto. O padre estava lá, o Felipe e a família dele também. Mas quando olhei ao redor, senti aquele aperto familiar no peito. Nenhum membro da minha família tinha aparecido. Liguei para minha mãe. "Mãe, vocês vêm para o ensaio?" "Ai, filha, não vai dar. Seu pai teve um imprevisto no escritório e eu estou ajudando a Letícia com umas coisas da festa." "Mas, mãe, é o ensaio do meu casamento." "Relaxa, filha. Ensaio é só para vocês entenderem como vai ser. A gente já sabe como funciona." Desliguei o telefone com os olhos cheios de lágrimas. A Amanda, que seria minha madrinha substituta, percebeu meu estado e veio me abraçar. "Camila, está tudo bem?" Eu tentei sorrir, mas não consegui esconder a tristeza. Eles não vieram. Quem não veio? Minha família, nenhum deles. O ensaio aconteceu sem eles. Seu Antônio, pai do Felipe, fez questão de ensaiar comigo a entrada na igreja. "Filha, vai ser uma honra te levar até o altar amanhã." Ele disse isso com tanto carinho que eu quase chorei ali mesmo. Dona Conceição me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Você é nossa filha agora, querida, e sempre foi bem-vinda nessa família." Mas por mais que a família do Felipe me acolhesse, eu não conseguia parar de pensar: onde está minha família? Por que eles não estão aqui comigo? Na manhã do casamento, acordei no hotel com um frio na barriga. Era o dia.
Finalmente chegara o dia que eu sonhava desde pequena. A Amanda chegou cedo para me ajudar a me arrumar, junto com a maquiadora e a cabeleireira. Enquanto elas trabalhavam, eu ficava olhando o celular, esperando alguma mensagem da minha família desejando sorte, dizendo que estavam animados. Qualquer coisa. Nada. Nem um bom dia. Nem um boa sorte. Silêncio absoluto. Camila, você está bem? A maquiadora percebeu que eu estava tensa. Estou sim, só nervosa. Mu. Mas não era nervosismo normal de noiva. Era uma angústia profunda, uma sensação de abandono que eu tentava disfarçar. Quando chegou a hora de ir para a igreja, eu estava linda. O vestido era um sonho. O cabelo estava perfeito. A maquiagem impecável. Mas quando me olhei no espelho, tudo que consegui pensar foi: minha mãe nem vai ver como estou bonita. Na igreja, os convidados foram chegando. A família do Felipe, nossos amigos, colegas de trabalho, mas os bancos reservados para minha família permaneciam vazios. Completamente vazios. Era como se eu não tivesse passado, como se tivesse brotado do chão. Quando chegou a hora da entrada, seu Antônio me ofereceu o braço. Pronta, filha! Eu respirei fundo e disse: pronta. Mas por dentro, meu coração estava partido. Enquanto caminhava em direção ao altar, eu olhava para os lados e via todas aquelas pessoas felizes, mas não conseguia parar de pensar nos lugares vazios. O Felipe estava lindo no altar, sorrindo para mim com tanto amor que quase me fez esquecer da dor. Quase. Porque mesmo no momento mais feliz da minha vida, eu sentia que uma parte fundamental estava faltando. E o pior é que eu ainda não sabia o verdadeiro motivo pelo qual eles não estavam ali. A cerimônia foi linda, apesar de tudo. Quando o padre disse: podem se beijar, eu senti uma felicidade genuína pela primeira vez no dia. O Felipe me beijou com tanto amor que por alguns segundos consegui esquecer da dor. Os convidados aplaudiram, jogaram pétalas de rosa, e por um momento, só por um momento, eu me senti completa. A festa estava acontecendo no salão do Hotel Copacabana Palace. Tudo estava perfeito. As flores, a decoração, a comida. Nossos amigos estavam se divertindo, a família do Felipe estava radiante, e eu tentava aproveitar cada momento. Afinal, era o meu casamento. Eu merecia ser feliz. Fizemos a valsa, cortamos o bolo dos noivos, e eu estava finalmente conseguindo relaxar quando meu celular, que estava com a Amanda, começou a tocar insistentemente. Primeiro foram 2 ligações que ela recusou, achando que era algum vendedor. Depois mais 3. Depois mais 5. Camila, seu telefone não para de tocar. É sua mãe. Amanda veio até mim com uma expressão preocupada. Ela já ligou umas 15 vezes. Meu coração disparou. 15 ligações? Alguma coisa tinha acontecido. Alguma emergência. Talvez meu pai tivesse passado mal, ou minha avó. Peguei o telefone e vi 36 ligações perdidas. Todas da minha mãe. 36. Minha mão tremeu quando apertei o botão para retornar a ligação. Ela atendeu no primeiro toque. Camila! Graças a Deus você atendeu. A voz dela estava desesperada, entrecortada por soluços. Mãe, o que aconteceu? Alguém morreu? Não, filha. Ninguém morreu. Mas... Ai, meu Deus! Como eu vou te explicar isso? Mãe, você está me assustando. Fala logo. Camila, nós fomos enganados. Sua irmã, ela mentiu sobre tudo. Senti minhas pernas bambearem. Como assim mentiu? Mentiu sobre o quê? Sobre você não querer a gente no seu casamento. Ela nos fez acreditar que você tinha dito que preferia que a gente não fosse. O mundo parou. Literalmente parou. O barulho da festa ao meu redor virou um zumbido distante. Mãe, do que você está falando? Eu nunca disse isso. Eu sei, filha, eu sei. O Bruno descobriu tudo e cancelou o noivado com ela. Ele nos contou a verdade. Minha mente estava tentando processar a informação. Que verdade, mãe? Que verdade? Ela forjou conversas no WhatsApp, filha. Ela nos mostrou prints de conversas suas dizendo que você não queria família no casamento, que queria só os amigos e a família do Felipe. Ela disse que você tinha pedido para ela nos convencer a não ir. Eu não conseguia respirar direito. Mãe, eu nunca disse isso. Eu queria vocês lá. Eu sempre quis. Eu sei, minha filha. Eu sei. Nós fomos trouxas. Como pudemos acreditar nela? Como pudemos fazer isso com você? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, estragando a maquiagem. Os convidados ao redor começaram a perceber que alguma coisa estava errada. O Felipe veio correndo até mim. Amor, o que aconteceu? Mãe,
Onde vocês estão agora? Estamos vindo aí, filha. Estamos no carro. Chegamos em 20 minutos. Por favor, nos perdoa. Por favor. Desliguei o telefone e olhei para o Felipe com os olhos cheios de lágrimas. Minha irmã mentiu para eles. Ela inventou que eu não queria minha família no casamento. Felipe ficou branco. Como assim? E foi aí que tudo começou a fazer sentido. A frieza deles, a falta de confirmação, a estranheza nas conversas. Eles realmente achavam que eu não os queria ali. Mas se isso era verdade, o que mais a Letícia tinha feito? 20 minutos depois, meus pais chegaram ao hotel. Eu nunca tinha visto minha mãe naquele estado. Cabelo despenteado, olhos vermelhos de tanto chorar, completamente desesperada. Meu pai estava pálido, com uma expressão de choque que eu nunca tinha visto antes. Eles vieram direto até mim, e minha mãe me abraçou como se não me visse há anos. Filha, me perdoa. Me perdoa, pelo amor de Deus. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Nós fomos os piores pais do mundo. Como pudemos acreditar nela? Meu pai estava em silêncio, mas eu via que ele também estava devastado. Mãe, me explica direito o que aconteceu. Como vocês descobriram? Nos sentamos numa mesa reservada, longe dos outros convidados. O Felipe ficou ao meu lado, segurando minha mão, ainda tentando processar tudo. Foi o Bruno, filha. Ele veio falar conosco hoje de manhã, antes da festa da Letícia começar. Meu pai finalmente falou, com a voz embargada. Ele disse que não podia mais participar dessa mentira, que a consciência dele não deixava. Minha mãe pegou o celular dela e me mostrou prints de conversas. Olha o que ela nos mostrou, filha. Olha. Eram capturas de tela de supostas conversas minhas no WhatsApp. Mensagens dizendo coisas como: Mãe, eu estava pensando, acho que é melhor vocês não irem ao meu casamento. Quero algo mais íntimo, só com os amigos próximos e a família do Felipe. Eu olhei aquilo com horror. Mãe, eu nunca escrevi isso. Nunca. Eu sei, filha. O Bruno nos explicou como ela fez. Ela criou um contato falso com seu nome e ficou mandando mensagens para ela mesma. Depois ela apagava as mensagens verdadeiras que você mandava e nos mostrava só essas falsas. Mas a manipulação era ainda mais elaborada do que eu imaginava. Filha, lembra do convite físico que você mandou pelo correio? Lembro. Ele nunca chegou até nós. A Letícia interceptou. Ela disse que você tinha mudado de ideia e pedido para ela nos avisar pessoalmente. Meu mundo estava desabando. E a Júlia? Como ela acreditou que eu não queria ela como madrinha? A Letícia ligou para ela se passando por você, filha. Disse que você tinha escolhido a Amanda como madrinha única e que não precisava mais dela. A Júlia ficou magoada, mas achou que você tinha direito de escolher. Felipe estava ouvindo tudo em silêncio, com uma expressão de incredulidade total. Mas por que ela faria isso? Por que ela sabotaria o casamento da própria irmã? O Bruno nos contou tudo, filho. Meu pai olhou para o Felipe. Ela queria que a festa de noivado dela fosse o evento principal do dia. Ela não suportava a ideia de dividir a atenção. Então, ela planejou tudo para que a família não fosse ao casamento da Camila. Mas tem mais, filha. Minha mãe continuou com a voz trêmula. Ela também espalhou para alguns parentes que você tinha virado metida depois que começou a namorar o Felipe, que não queria mais saber da família humilde. Por isso, alguns tios e primos também não vieram. Eu senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Uma raiva que queimava por dentro. Onde ela está agora? Trancada no quarto dela. Quando o Bruno cancelou tudo e contou a verdade, ela teve um ataque de nervos. Está se recusando a falar com qualquer pessoa. Era surreal. Minha própria irmã tinha arquitetado um plano cruel e elaborado para destruir o dia mais importante da minha vida. E tinha quase conseguido. Filha, como você pode nos perdoar? Como pudemos ser tão cegos? Minha mãe segurou meu rosto com as duas mãos. Nós falhamos com você de uma forma imperdoável. Mas eu sabia que a conversa sobre perdão teria que esperar. Primeiro, eu precisava processar a magnitude da traição que tinha acabado de descobrir. No dia seguinte ao casamento, depois de uma noite em que mal consegui dormir, eu sabia que precisava confrontar a Letícia. Não podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Felipe tentou me convencer a esperar alguns dias, deixar a poeira baixar, mas eu não conseguia. A raiva estava consumindo por dentro, misturada com uma tristeza profunda que eu nunca tinha sentido. Chegamos na casa dos meus pais por volta das 10 horas da manhã. Minha mãe abriu a porta com os olhos ainda inchados de tanto chorar. Ela está no quarto desde ontem, filha. Não quer falar com ninguém. Não quer comer nada. Meu pai estava na sala, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma noite. Subi as escadas com o coração disparando.
Bati na porta do quarto dela. Letícia, sou eu. Abre a porta. Silêncio. Letícia, eu sei que você está aí. Nós precisamos conversar. Mais silêncio. Se você não abrir, eu vou pedir para o papai abrir com a chave reserva. Ouvi passos e finalmente a porta se abriu. Quando vi minha irmã, levei um susto. Ela estava irreconhecível. Cabelo desgrenhado, olhos vermelhos, ainda de pijama. Mas o que mais me chocou foi a expressão no rosto dela. Não era arrependimento. Era raiva. Raiva de ter sido descoberta. O que você quer? A voz dela estava áspera, hostil. Eu quero entender por que você fez isso comigo. Entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim. Por que você destruiu o meu casamento? Eu não destruí nada. Você teve seu casamento. Ela se jogou na cama de costas para mim. Você se casou? Não se casou? Letícia, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você mentiu para toda a família. Você forjou conversas. Você fez todo mundo acreditar que eu não queria eles lá. Ela se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era puro desprezo. E daí? Você sempre teve tudo mesmo. Sempre foi a certinha, a estudiosa, a que nunca dava trabalho. Era a minha vez de brilhar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Letícia, você sempre foi a favorita. Sempre. Nossos pais sempre te deram mais atenção, sempre se orgulharam mais de você. Mentira! Ela gritou. Você que sempre foi a perfeita, a que nunca decepcionava ninguém. Eu sempre tive que correr atrás para conseguir a mesma atenção que você recebia naturalmente. Era como se estivéssemos vivendo em realidades paralelas. Letícia, eles perderam minha formatura do ensino médio por causa de uma apresentação sua. Perderam minha formatura da faculdade por causa de uma audição sua. Eu sempre fui invisível nesta casa. Você não sabe de nada. Ela estava histérica agora. Você acha que é fácil ser comparada com você o tempo todo? Por que você não pode ser mais como a Camila? A Camila nunca nos dá trabalho. A Camila é tão responsável. Eu estava farta de viver na sua sombra. Percebi que nossa percepção da dinâmica familiar era completamente diferente. Mas isso não justificava o que ela tinha feito. Letícia, mesmo que você se sentisse assim, como você pôde fazer isso? Como você pôde ser tão cruel? Eu queria que por um dia, só por um dia, eu fosse a prioridade. Que todo mundo estivesse falando de mim, pensando em mim. Mas não. Tinha que ser no mesmo dia que o seu casamento perfeito com o seu marido perfeito e a sua vida perfeita. Então você decidiu destruir o meu dia para garantir que o seu fosse especial? Eu não destruí nada. Você se casou? Não se casou? Teve sua festa? Não teve? O que mais você quer? Naquele momento, olhando para minha irmã, eu entendi que ela não sentia nenhum pingo de arrependimento. Ela estava brava por ter sido descoberta, não por ter me machucado. E isso doeu mais do que qualquer coisa que ela tinha feito. Letícia, você destruiu nossa família. Você sabe disso, né? Ela me olhou com frieza e disse: Não, quem destruiu foi você, por não conseguir aceitar que nem tudo gira ao seu redor. Hoje, 2 anos depois daquele casamento que deveria ter sido perfeito, eu estou aqui escrevendo essa história para vocês. E posso dizer que aprendi muito sobre família, perdão e sobre mim mesma. Não foi um caminho fácil, mas foi necessário. Nos meses que se seguiram ao confronto com a Letícia, nossa família praticamente implodiu. Meus pais ficaram devastados ao perceber como tinham falhado comigo ao longo dos anos e como tinham sido manipulados pela própria filha. A culpa os consumia de uma forma que era dolorosa de assistir. Eles tentaram compensar anos de negligência emocional com gestos exagerados, ligavam todos os dias, mandavam presentes sem motivo, queriam participar de cada detalhe da minha vida. Mas eu precisava de espaço. Precisava processar não só a traição da Letícia, mas também anos de dor acumulada. Então, com muito custo, estabeleci limites. Disse que precisava de um tempo para curar as feridas antes de conseguir reconstruir nossa relação. A Letícia? Bem, ela nunca pediu desculpas. Nunca demonstrou arrependimento genuíno. Pelo contrário, ela se vitimizou. Espalhou para quem quisesse ouvir que eu era vingativa e que estava destruindo a família, por não conseguir superar o que aconteceu. Alguns parentes distantes até acreditaram nela. Mas eu aprendi que não posso controlar a narrativa que ela constrói sobre mim. O que eu posso controlar é como eu escolho seguir em frente. E foi isso que fiz. Intensifiquei minha terapia, dessa vez focando não só na dinâmica familiar tóxica, mas também em como construir relacionamentos saudáveis daqui para frente. Aprendi sobre limites, sobre autoestima, sobre como reconhecer manipulação. Mais importante ainda, aprendi que eu não preciso da validação da minha família de origem para ser feliz.
Felipe foi meu porto seguro durante todo esse processo. Ele me mostrou o que é amor incondicional, o que é ter alguém que te escolhe todos os dias, que te vê e te valoriza. A família dele me adotou completamente. Não como a nora, mas como filha mesmo. Dona Conceição me ensinou receitas da família. Seu Antônio me chama de minha filha, com tanto carinho que ainda me emociono. 6 meses atrás descobri que estou grávida. Quando contei para meus pais, eles choraram, dessa vez de alegria. Minha mãe me perguntou, com lágrimas nos olhos, se ela poderia ser avó de verdade, se eu deixaria ela participar da vida do bebê. Eu disse que sim, mas com condições claras. Respeito aos meus limites, terapia familiar e, principalmente, nada de contato com a Letícia enquanto ela não reconhecesse o mal que fez. Porque sim, eu escolhi perdoar meus pais. Não porque eles mereciam, mas porque eu merecia paz. Eles foram manipulados, foram cegos, mas quando descobriram a verdade, se arrependeram genuinamente e estão lutando para reparar o dano. A Letícia, por outro lado, escolheu o caminho da negação e da vitimização. Hoje eu entendo que família não é só quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem te ama, te apoia, te escolhe. E eu tenho uma família linda, meu marido, meus sogros que viraram pais do coração, amigos que são irmãos de alma e, em breve, nosso bebê. A Letícia perdeu muito mais do que eu naquele dia. Ela perdeu a irmã, perdeu a confiança dos pais, perdeu o noivo, perdeu a chance de ser tia. Tudo por querer ser o centro das atenções por algumas horas. Eu aprendi que não posso mudar o passado, mas posso escolher como construir meu futuro. E escolho construí-lo cercada de amor verdadeiro, longe de toxicidade, protegendo minha paz e a da minha nova família. Às vezes ainda dói. Às vezes ainda sinto falta da irmã que eu achava que tinha. Mas não sinto mais raiva. Sinto pena. Porque enquanto eu encontrei minha felicidade, ela continua presa na própria amargura. E vocês sabem o que é mais irônico? No final das contas, ela conseguiu o que sempre quis: ser o centro das atenções da família. Só que não da forma que imaginava.